Vídeo de hoje do canal do Nicola para contar que Diego Costa está sim mais perto de fechar com o Atlético Mineiro. Também tento te ajudar a entender o motivo de Daniel Alves ter cornetado os dirigentes do São Paulo depois da medalha de ouro no Japão. Falo ainda sobre atualizações do mercado no Flamengo. Kennedy, Thiago Mendes, Arrascaeta, como é que estão essas três situações? Para completar, bora falar a respeito do jogo sem público entre Fluminense e Barcelona de Guayaquil, marcado para quinta-feira, a decisão da federação, ou melhor, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Falo sobre Arthur Gomes, que está de fato deixando o Santos, mas não por dinheiro, muito menos com destino à Inglaterra. E por último, o projeto de lei que torna possível que os clubes se tornem sociedades empresariais, a famosa SA, enfim, foi aprovado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Tudo isso a partir de agora. Não se antes pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e lembrar que o programa do Nicola dessa segunda-feira começa às 7 da noite. Já coloca aí no seu celular o alarme para que você seja lembrado e possa participar com a gente mandando sua pergunta. Combinado? Bom, bora começar o vídeo justamente falando sobre essa história do projeto para tornar os clubes, ou para permitir que os clubes se tornem clubes empresas. Nessa segunda-feira, o Jair Bolsonaro, presidente da República, sancionou esse projeto que já havia sido aprovado na Câmara e no Senado. A aprovação na Câmara havia se dado primeiro no Senado em junho e depois pela Câmara em julho. Agora foi a vez do Bolsonaro sancionar a lei que estabelece regras para a transformação de times de futebol em empresas e cria também a figura da sociedade anônima. A proposta prevê estímulos para a conversão dos clubes sem obrigatoriedade, é só uma possibilidade com alguns benefícios. Os times terão instrumentos para capitalização de recursos, além de financiamento próprio. Quais são esses? Emissão de títulos de dívida, atração de fundos de investimentos para que fundos possam se interessar na aquisição desses clubes, além do lançamento de ações em bolsas de valores. Acho um tema bastante importante. Vamos ver se a gente consegue em algum programa trazer algum especialista sobre o assunto. Só penso um pouquinho diferente de muita gente que imagina que aponta que a SA é a transformação para o bem dos clubes. Se você não for gerido por gente que manja, gente profissional, você pode ter seu clube afundado em enormes problemas. E você? O que você pensa? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bora falar sobre Arthur Gomes, atacante do Santos, estava emprestado ao Atlético Goianiense. Nos últimos dias surgiu a informação de que ele poderia ir para o Burnley da Inglaterra por 2,5 milhões de euros. A verdade é um pouquinho diferente. De fato, Arthur Gomes está saindo, mas seu destino é Portugal. Ele vai jogar no Estoril, informação divulgada pelo UOL, que dá conta de que o Santos não vai ter absolutamente nenhuma receita com a transferência. O contrato do Arthur Gomes com o Santos estava bem perto do fim, terminaria em janeiro, e o que o Santos conseguiu para liberá-lo de graça, de forma definitiva, foi ficar com 50% do valor de uma venda. O Peixe imagina que ele possa fazer sucesso no Estoril, que possa surgir alguma proposta melhor, e aí o Santos teria metade daquilo que o Estoril faturar numa transferência. É melhor do que nada, levando em consideração que o Arthur Gomes já tem 23 anos de idade, completamente fora dos planos do Fernando Diniz, e era um cara que fazia um sucesso relativo com a camisa do Atlético Goianiense. Dificilmente o Atlético compraria, esperaria até o fim do contrato e pegaria o jogador de graça. Então o Santos acabou salvando alguma coisa, embora essa alguma coisa não seja grana nesse momento. Bora falar sobre Fluminense e Barcelona de Guayaquil, jogo de ida das quartas de final da Libertadores, primeira partida marcada para quinta-feira no Maracanã. O Fluminense trabalhava com a possibilidade de 4.500 pessoas no estádio, mas a Prefeitura do Rio de Janeiro recuou e desistiu, não liberou a permissão de público no estádio. O motivo? O aumento no número de casos de Covid-19 no Rio de Janeiro, além da variante Delta, que tem gerado enormes preocupações nas autoridades. Dessa maneira está completamente descartada a possibilidade de público. A Prefeitura do Rio aumentou ou manteve medidas restritivas pelo menos até 23 de agosto. Então, até 23 de agosto não teremos qualquer partida de futebol com público na cidade do Rio de Janeiro. O Fluminense não demonstrou publicamente grande frustração, até porque o Mário Bittencourt, que é o presidente do Flu, nunca foi extremamente favorável à volta do público. Ele sempre adotou um comportamento exatamente oposto ao do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Esse sim batalhou com frequência ou com veemência
pela volta do público aos estádios. Quero contar agora sobre exatamente o Flamengo, dar uma atualizada para você em relação aos nomes, as possibilidades de contratação, começando com o Kennedy, que parecia um pouco mais distante, mas entre as possibilidades de reforço, hoje é aquela que causa um pouquinho mais de otimismo. Não deveremos ter grandes novidades envolvendo o Kennedy nos próximos dias, mas o atacante que pertence ao Chelsea e voltou de empréstimo agora quer jogar no Flamengo, e isso vai certamente ter um peso importante. Ele recebeu algumas sondagens nos últimos dias de clubes do exterior, nada que tenha impressionado ao Kennedy nem ao Chelsea. Só que por que essa definição deve ficar um pouco mais distante? A janela de transferências termina em 30 de agosto e o Chelsea quer esperar pelo fim da janela para ver se não pinta uma proposta em definitivo. A ideia do Flamengo é pegar o Kennedy por empréstimo. Entre emprestar de graça para o Flamengo ou vendê-lo por algum valor, o Chelsea vai preferir vendê-lo. Se continuar passando o tempo sem propostas em definitivo, o Chelsea vai acabar aceitando emprestar o Kennedy para o rubro-negro. O Kennedy, repito, quer jogar no Flamengo. Ah, tem outra coisa. Os dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e o Bruno Spindel, já completaram 2 semanas na Europa e ainda nem foram a Londres. É que eles foram avisados pelos dirigentes do Chelsea que a prioridade hoje para esses dirigentes é tentar a contratação do Lukaku. Então todos os esforços estão envolvidos na aquisição desse jogador que seria um baita reforço para o Chelsea para o início dessa temporada. Então o Flamengo aguarda, o Flamengo espera pelo melhor momento para tentar fechar essa contratação. Sobre Thiago Mendes, negócio que parecia simples, o próprio Thiago e a esposa dele transmitiam a ideia de que o acordo estava perto, de que o acordo era viável, coisa deu uma endurecida. O Thiago, inclusive, participou da estreia do Lyon no final de semana no Campeonato Francês. O Lyon, que é dono dos direitos econômicos do Thiago Mendes, disse que só vai aceitar negociá-lo por empréstimo mediante pagamento de 2 milhões de euros. A ideia do Flamengo era pagar no máximo 600 mil euros. E é um empréstimo com obrigação de compra. Então, num modelo completamente diferente daquele que o Flamengo havia imaginado. O Flamengo queria um empréstimo gratuito com opção de compra. O Lyon já avisou que só empresta por 2 milhões de euros se tiver a obrigação de comprá-lo no fim desse período, o que torna a coisa um pouco mais complicada. Sobre a Arrascaeta, jogador que pertence ao Flamengo, tem conversas desde o ano passado para uma renovação de contrato. O Flamengo aceita dar um aumento para o Arrascaeta, o salário dele ficou defasado em relação a de vários companheiros de equipe, o Arrascaeta ganha na casa dos 900 mil, tem jogadores como o Gabigol ganhando 1 milhão e 600 mil. O Fla promete reajustar o salário. O que pega é que o Arrascaeta e o Daniel Fonseca, o seu empresário, gostariam, mais do que isso, exigem que o Flamengo adquira 25% dos direitos que pertencem ao Defensor. Esses 25% têm uma participação para eles, por isso a vontade dos dois que o Flamengo adquira essa parte. O Flamengo alega que não tem capacidade financeira e nem interesse na aquisição. O Arrascaeta já foi dos reforços mais caros da história do futebol brasileiro, algo na casa dos 18 milhões de euros. Recuperar essa grana já seria extremamente complicado. Adquirir mais 25% vai tornar a operação ainda mais cara. E esse é o grande impasse, pelo menos até esse momento, para a extensão do vínculo do Arrascaeta para um final feliz dessa novela, que já está se tornando uma novela mexicana. Bom, bora falar agora sobre São Paulo. O Daniel Alves, o Daniel desembarcou na manhã dessa segunda-feira, depois da conquista da medalha de ouro. Chegou com um discurso um pouquinho mais ameno, depois das críticas pesadas feitas aos dirigentes do São Paulo no sábado, horas mais tarde da conquista da medalha de ouro olímpica. Na oportunidade, o Daniel Alves chegou a dizer que ele cumpria com todas as obrigações que tinha com o São Paulo, já o São Paulo não. Frase completamente fora do contexto para aquele momento. Não havia a menor necessidade, sendo que o São Paulo liberou para disputar os Jogos Olímpicos, ao contrário de alguns outros clubes, como por exemplo o Flamengo, que não cedeu o Pedro, apesar de o Pedro ter sido reserva durante a maior parte desse período com a camisa rubro-negra. Nessa segunda-feira, a grande novidade foi a manifestação do empresário do Daniel Alves, o Fran Sérgio Bastos. Ele utilizou a assessoria de imprensa do Daniel Alves. Que coisa, né? O Daniel, toda vez que abre a boca, abre para falar besteira. E aí, a assessoria de imprensa do Daniel Alves coloca ainda mais lenha nessa fogueira. Enfim, cada um trabalha do jeito que pensa e como acha melhor. O Fran Sérgio, através da assessoria de imprensa, afirmou que a reclamação do Daniel Alves se deu por conta de um encontro em abril e que esse encontro teria resultado numa promessa de quitação das dívidas referentes ao ano passado. Essa quitação teria de ser feita entre junho ou julho. Acontece que o tempo passou e o São Paulo não fez a quitação dos 12 milhões de reais deixados de dívida por Leco, Pássaro e Raí. O São Paulo alega que não havia feito promessa alguma. Houve um encontro em abril, houve uma tentativa
de ajustar essas dívidas, o tricolor garante que não houve a conclusão nem a promessa, ó, vamos te pagar tal grana em tal tempo, em nenhum momento. Houve a conversa, mas não chegou-se a uma conclusão. O próprio Fran Sérgio, através da assessoria de imprensa do Daniel Alves, admite que o São Paulo acabou deixando de procurá-lo para tentar completar esse acordo. Então, acho que o Daniel Alves, mais uma vez, não sei se mal assessorado ou incapacitado de se expor ou de se expressar melhor, utilizou pessimamente o momento. Era o momento da celebração da conquista da medalha de ouro e de gratidão pelo São Paulo ter liberado, acabou reclamando. Sobre jogar nessa terça-feira contra o Palmeiras. Imagino que vai rolar. Imagino que no final das contas ele vai entrar em campo, até porque já ficou fora das oitavas de final da Libertadores da América e também dos confrontos de oitavas de final da Copa do Brasil, num momento extremamente importante. Enfim, gostaria de saber a sua opinião. Use espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito. Combinado? Quero fechar o vídeo falando sobre Diego Costa. Sim, parece muito próximo de virar reforço do Atlético Mineiro. Os noticiários em Belo Horizonte dão conta dessa possibilidade de acerto. Ouvi um dirigente extremamente importante dentro do Galo. E a frase foi a seguinte, abre aspas. Ainda faltam detalhes importantes, mas tem chances razoáveis de dar certo, fecha aspas. Essa pessoa do Galo não quis dar mais detalhes sobre o que seriam essas pequenas particularidades que impedem que o Diego Costa seja anunciado. Mas a gente pode levar em consideração que trata-se de um acordo de muitos milhões de reais. A primeira pedida do Diego Costa era de 2 milhões de reais por mês. É óbvio que o Galo não vai pagar isso. Mas algumas boas notícias surgiram nos últimos dias, durante o final de semana e também nessa segunda-feira, que corroboram para esse otimismo dos dirigentes do Atlético. Por exemplo, o Besiktas, clube turco que havia feito proposta ao Diego, já retirou essa proposta de acordo com publicação de jornais na Turquia. Ou seja, o grande concorrente do Galo está fora. O próprio Diego Costa tem feito uma série de curtidas nas redes sociais com materiais relacionados ao Atlético Mineiro, o que só endossa a vontade do atacante em fechar com o Galo. Ele está nesse momento em Madrid, esperando pela conclusão do negócio para poder embarcar rumo a Belo Horizonte para fechar o contrato, fazer exames médicos e assinar o contrato. Outra coisa que chamou bastante atenção do torcedor do Galo nessa segunda-feira, Rubens Menin, cara que mais tem ajudado o Atlético nos últimos anos, passou a seguir o Diego Costa nas redes sociais. Parece bobo, mas nesse momento em que se busca pistas, pode ser certamente uma enorme informação. E aí, para completar, uma pessoa próxima ao Diego Costa, com quem eu mantenho algum diálogo, essa pessoa admitiu que já há gente trabalhando nos bastidores para ver onde é que o Diego Costa poderia morar. Em que lugar de Belo Horizonte, alguma cidade adjacente, a localização do centro de treinamento, como é que ficaria o dia a dia, enfim, é uma novela que parece perto do fim e cada vez mais me passa a impressão de que terá final feliz. Para o torcedor do Atlético Mineiro, Diego Costa pode ser um baita reforço, jogador de seleção espanhola, de um nível de futebol poucas vezes praticado entre os centroavantes que atuam no futebol brasileiro. O que você acha? Você discorda? Você concorda? Tá animado com o Diego Costa? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Fechado? Não se esqueça, daqui a pouquinho, 7 horas da noite, a gente vai estar aqui ao vivo para responder as perguntas de vocês. Vamos fazer um programa bem legal nessa segunda-feira para começar a semana com o pé direito. Se curtiu esse vídeo, não esquece de deixar like. Se não curtiu, também deixa like, não tem problema. Se inscreve também no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Se você ainda não é membro do canal, vire membro. Ajude a gente a crescer cada vez mais. Combinado? Abração para todo mundo. Tchau, tchau.